Olá, Helena. Hoje é dia 5 de julho de 2023, são aproximadamente 21 horas e 5 minutos. Eu vou começar a fazer a leitura em radiestesia contigo. O nosso objetivo hoje é verificar a origem da tua ansiedade, os modos de tratamento. Eu vou usar os mesmos princípios do Reiki, tá? Conexão da energia da Terra com a energia cósmica, com a energia do universo. A radiestesia, ela trabalha com a ideia do pêndulo, ou da forquilha, ou de outros materiais que trabalham, funcionam como antenas, onde eu faço a intermediação entre a leitura dessas antenas com o teu nome, aqui escrito, nome de nascimento e data, tá? Que vai ser o seu referencial de leitura, de conexão, para a gente mediar a leitura das energias da Terra com as energias cósmicas. A gente fala cósmicas, mas a gente sabe que tem a ver com a energia do universo, né? Afinal de contas, nós estamos numa grande nave, né? O planeta Terra é uma nave maravilhosa e com uma camada atmosférica, a biosfera, que a gente faz parte. A radiestesia é uma ciência milenar, era usado desde a pré-história para localizar água, para localizar caça, para localizar os melhores lugares para poder fazer um acampamento, ou mesmo para se colocar uma cidade, em relação aos rios subterrâneos, em relação às ondas terrestres, né, as marés terrestres. Então, é uma ciência milenar mesmo, usada por todos os povos do planeta, e ela está sendo resgatada. Para isso, é usado então um pêndulo. Esse pêndulo aqui é uma ágata rosa, embora bastante vermelhinha, ela é rosa, tá? Com cordão de prata, eu prefiro usar prata, porque a prata, além de tudo, ela é higiênica, ela faz uma limpeza, né, dos canais, né? Eu uso uma pedra selenita, que promove a limpeza também da própria pedra e de quaisquer energias que possam intermediar entre a mesa e eu, para que eu também não seja afetada pelas energias subterrestres, né? Também chamadas de energias telúricas, tá? Essas energias também são usadas no Feng Shui, tá? Assim como o Reiki tem origem oriental no Japão, ele também tem um pezinho lá na Índia com essas leituras terrestres, porque as linhas telúricas têm aí a ver com uma ciência anterior ao Feng Shui, que é aquela organização de casas, de cidades, né, em relação ao benefício da saúde das pessoas e das famílias, mas que tem aí origem também na Índia, tá? Tem a ver com o Shastra, tá bom? Esse barulhinho que tá no chão é meu cachorrinho, que acabou de levantar e tá passeando pela casa. Eu vou organizar aqui o gráfico para te mostrar enquanto eu faço a leitura. E eu uso aqui a força dos 5 elementos também, que é muito importante. Eu tenho fogo, que alimenta o metal, que também está na bandeja. E aqui eu tenho uma pedra, né? Um anel de prata com uma pedra. Eu tenho a água que alimenta a terra com a madeira, e a madeira alimenta o fogo. É um ciclo de crescimento, tá bom? Vou então organizar a câmera para você poder acompanhar comigo a leitura. O pêndulo na posição, no balanço, para frente e para trás, sim, não. Posição, horário, limpeza, harmonização, desculpa, posição anti-horária, limpeza, tá bom? E assim a gente vai perguntando ao gráfico, com a nossa interpretação, com o nosso inconsciente, a gente vai fazendo a relação do que a gente precisa descobrir. O que está te causando ansiedade, o que está te causando desconforto, tá bom? Vamos começar? Aqui está o gráfico, aqui está o testemunho, que é o teu nome completo e tua data de nascimento. Estou calibrando o pêndulo. Ele já aparece firme aqui no lugar. Pronto, calibrou. Esse é o gráfico aqui de proteção e também de harmonização. Vamos colocar agora o teu nome no campo do testemunho e vou verificar aqui como é que tá teu equilíbrio energético em relação à escala Schumann. A escala Schumann,
ela foi identificada por cientista do mesmo nome e ele avalia o nível, a taxa vibratória da Terra. Essa escala é medida todos os dias. Todos os dias nós temos um site, existe um site internacional que faz essa medição. Então a gente tem algumas variações de organismo de acordo com essa escala, às vezes mais sonolentos, mais lentos, mais ansiosos, mais acelerados. E o biômetro de Bovis, que é esse gráfico aqui, Bovis era um engenheiro francês que desenvolveu esse método para verificar como está a nossa taxa vibratória em relação à escala Schumann, tá? Esses números de 1000 a 10.000, que é apenas um limite do que é aferido aqui, tá fazendo a limpeza, tá? Ele tá girando em sentido anti-horário. Alguma coisa não tá legal. Vamos ver o que que é. Vamos procurar descobrir o que é. Tem a ver com a radiação que os seres humanos emanam em relação a essa escala terrestre. Tá dando assim um pouquinho baixo, assim, tá dando um pouquinho de desequilíbrio, tá? O ideal é 6.500, que seria essa linha vertical aqui, mas tá dando um pouquinho menos. Não tá dizendo que você tá doente porque tá em diagonal querendo apontar nesse sentido. Mas a gente já vai descobrir o que que é, tá? Vamos fazer uma comparação para você ver como o pêndulo trabalha. Então, eu fui abaixo aqui da escala. Então, ele já começa o movimento diferenciado. Aqui ele começa a fazer uma limpeza. Um número bem baixo aqui em relação à doença, tá? Mas ele tá limpando. Tá harmonizando alguma coisa que precisou ser harmonizado. O que tiver que aparecer, nós falamos, tá? Fazendo uma limpeza. Aqui na radiação ultravioleta. Aqui uma radiação de onda vibratória bastante baixa. Aqui ampliando o círculo. Tô girando bastante. Mas a gente vai prosseguir com o teu sistema endócrino, tá? Pra gente poder fazer uma observação geral, porque o sistema endócrino, ele vai trabalhar com os órgãos em pareamento. Eu vou te explicar aos poucos, tá bom? Então, aqui, ó, aqui ele já deu uma reorganizada, tá? Ele já tá mais equilibrado, aqui já tá puxando mais pra saúde. Ótimo, já deu uma primeira equilibrada. Vamos aqui. Deixa eu colocar esse gráfico aqui, do ladinho, só para fazer mais uma limpeza. Ó, quando ele vibra assim é porque ele tá calibrado, tá? Não sei se você viu que ele treme, assim como eu bati com a unha, tá? Ele treme. Agora ele tá firme porque ele já fez a calibragem, tá bom? E ele tá fazendo limpeza em você. A partir do momento que a gente avançar os gráficos, vai ficar mais inteligível o que que tá acontecendo para te deixar aí tão ansiosa, tá bom? Talvez seja um processo aí que esteja acontecendo com a tua saúde. Aqui essa é a escala completa, né? O diagnóstico e análise da escala Schumann, tá? E a gente já vai verificar o que que tem aqui que tá em desequilíbrio. Enquanto isso, nós vamos organizar aqui, vamos ver qual que é a infravermelho, chakra básico, criatividade, amor próprio, condições de fala, tá? Que não indicou mais nada, a gente já havia feito uma leitura, então ele já avançou.
de uma maneira bem holística, ou seja, universal. A gente vai ver o teu nível de estresse. Qual o teu nível de estresse? É o nível baixo, mas está incomodando, tá? Nível de estresse, nível baixo. Nível de necessidade de terapia. 10%. Apontou aqui pra mim implantes, tá? Tem alguém que está se relacionando que repara muito em você, nas suas coisas? Uma pessoa triste? Uma pessoa que tenha se decepcionado recentemente? Não é uma pessoa depressiva, é uma pessoa triste que reclama muito. Ela deu um tapinha no teu corpo energético, já vou explicar. Tá uma pessoa meio insatisfeita, mas você já vai se equilibrar. A partir de hoje já vai estar mais equilibrada, tá? Você deu um pouquinho de abertura para essa pessoa, não sei se é uma cunhada, ou uma comadre, uma pessoa assim, afetivamente próxima, talvez uns 2 anos mais nova que você, tá? Uma pessoa pessimista, mas que admira muito a sua vida, a maneira com que você vê as coisas, a tua leveza, o teu desprendimento. O cachorrinho tá lindinho, querendo. De tanta admiração, a pessoa te faz abrir a boca de vez em quando, bocejar, sabe? Isso significa que é uma pessoa que te desestabiliza energeticamente, tá? E tá te causando um pouquinho de bloqueio lá no alto da cabeça, no plexo. Desculpa, no chakra da coroa, que tem a ver com a glândula hipófise, que tem a ver com o sono, tá? É uma pessoa que te move com as emoções dela, mas você é muito ingênua e essa ingenuidade te preservou de muito tempo de ter essa quebra energética, tá? Talvez um pouquinho da tua tontura seja referente aos hormônios femininos. Uma limpeza de fígado ajuda, porque o fígado vai fazer a drenagem dos hormônios que se acumulam no organismo, tá? Alguns chás depurativos pro fígado. Você que disse que não gosta de alcachofra, né? Mas você não gosta porque às vezes precisa um pouquinho de alcachofra. Se você não gosta da alcachofra, você pode comprar o olina. O olina, ele é um pouquinho mais saboroso e vai ajudar o teu fígado e vai tirar um mal-estar em relação a uma leve tontura, uma tonturinha de fundo, assim. Não chega a atrapalhar para dirigir, não chega a atrapalhar em nada. Invista em olina, tá? Você deve lembrar aí da olina. Dê uma colherinha, né, diluído num pouquinho de água antes de dormir. Deixar o fígado trabalhando à noite, na limpeza, né? No trabalho, necessidade de limpeza grande, viu? O fato de lidar com muitas turmas acaba influenciando um pouquinho a maneira da gente estar se relacionando umas com as outras, né? A gente recebe muita informação, às vezes
Se alienar de muitas informações ajuda, porque a gente tem uma missão muito importante, a gente não pode ter distrações. Tá? Tô fazendo ao mesmo tempo uma limpeza de aura em você. E os chakras a gente vai ver na sequência, já deixei preparado aqui, tá? A folha já tá deslizando aqui, como quem diz, aí já deu. Então vamos lá. Aqui, vamos mudar o gráfico. Nível de estresse já tinha visto, né? Mas só pra gente ter um parâmetro novamente. Ó, deu uma vibradinha. Estresse físico, quando você conciliar bem o sono, isso vai estabilizar. Mental, bastante, estresse bastante mental, né? O nosso recesso vai ser maravilhoso para você. Espiritual, vamos ver que questão espiritual você tem aí. Questão energética, sim, precisa estabilizar essa tua questão energética. Tem alguém pedindo atenção aqui do lado. Fica o dia inteiro sozinho, né? Chega essa hora, fica meio borocochô. Chakras a gente também vai ver em seguida, mas já tem uma grande predisposição em questão emocional. Se te der vontade de chorar, chore. Senão vai acontecer de você chorar dormindo, tá? Você precisa fazer um expurgo. O que é o expurgo? Quando você tem a emoção reprimida e ele acaba saindo de alguma maneira. Ou por vômito, ou por diarreia, ou por choro, ou por risada, ou por tosse intensa. Alguma coisa nesse sentido que acabe fazendo você expurgar, tá? Porque toda a energia que a gente condensa dentro da gente acaba se transformando nociva. Acho que isso aí é uma grande causa de desequilíbrio, tá? Teu psicológico tá legal, só precisa reorganizar a questão da higiene mental. Evita informações obsoletas que não vão contribuir para o teu trabalho. Você tem outras prioridades, você vai passar a ter outras prioridades na tua casa, tá? Então é muito importante que você tenha o espaço da mente vago para informações úteis, tá bom? Um pouco de sobrecarga de trabalho aí acabou influenciando bastante aí nesse carregamento do teu fígado, tá? Então, Molina vai ser legal para você. Se você não gosta, não sei se você curte boldo, mas a Olina vai ser boa porque tira aquele gosto, né, da alcachofra. Relacionamento pessoal, questão parental, assim, distante, né? Teu núcleo familiar principal tá ok. Mas tem aí alguma comadre, alguma parente ali, né? Uma pessoa madura, mas mais nova que você, ainda bastante ligada na sua vida. Sua vida é ótima para ela. Já vamos fazer uma limpeza disso aqui. Ok. Isso aqui, quando a gente faz a equilibração com os chakras, isso já sai. Causas físicas da tua ansiedade, vamos investigar as causas físicas da ansiedade. Fiz um nozinho aqui. Deixa eu desatar esse nozinho aqui, que eu não gosto de nozinho na corrente. Nozinho na corrente, energia condensada. A gente tá aqui pra, por mais que eu precise recolher a correntinha na mão, ela não pode ter nó, que não é bom. Causas físicas da tua ansiedade. Deficiências na alimentação. Sobrecarga de trabalho. A gente vive sobrecarregada, né? A gente tem que levar as coisas de uma maneira mais amena.
pouco lazer. Talvez o seu momento de descanso, de diversão, você está levando lembranças do trabalho junto. Aprenda a separar isso, tá? Então, deficiência da alimentação, sobrecarga de trabalho, pouco lazer. É a qualidade, não é a quantidade, tá? Causas espirituais, vamos ver se temos. Já tá fazendo uma limpeza nas causas espirituais. Eu te disse que ele ia fazer limpeza e já tá fazendo. Tá? Em relação a cobiça, né? A cobiça é uma coisa que afeta o corpo espiritual, o corpo energético espiritual da gente. Então, às vezes, até a nossa fé fica abalada. A nossa vontade na missa de ouvir uma mensagem religiosa fica abalada quando alguma cobiça vem de uma maneira muito contundente, vem cortando como uma espada nosso campo energético, e a gente quebra alguma frequência assim positiva de alinhamento com Deus, tá? Com o teu Deus, o Deus que você acredita, o Deus que você foi educada, formada e que te acompanha todos os dias, tá? Mas isto passa. Ó, aqui, ó, o tamanho do trabalho dele de limpeza. Vamos lá, as causas psicológicas, se há para essa ansiedade, preocupações. Graças a Deus não é nenhum choque de notícia ruim. Só notícia boa, só que excesso de preocupações. O que deu aqui? Não é nada. Você tomou algum susto na cidade? Tá dando aqui vítima de violência urbana? Teve alguma notícia que te chocou? Ou algum susto que você sofreu? Isso pode estar guardado, tá? Alguma coisa pode estar trazendo um gatilho, talvez uma tentativa de assalto, ou um acidente em via pública urbana. Algo nesse sentido pode ter te causado um estresse que ficou armazenado lá atrás. Aqui, ó, tá fazendo limpeza. Tá abrindo grande aqui. A limpeza ele faz sozinho, tá? Não tem com o que se preocupar. Se acontecer de você sonhar algo, então você já pode estar preparada para essa limpeza. Sonhou, limpou. Quando o inconsciente cospe para o consciente o que está incomodando, traz a consciência, a própria racionalização do que estava incomodando já é um processo de limpeza, tá? Então isso já acaba auxiliando bastante. Aqui ele está me dizendo que terminou com esse gráfico, mas não terminou tudo ainda. Tem bastante coisa aqui para nós. Vamos continuar aqui. Agora o que eu queria. Chakra básico. O chakra básico tem a ver com a base da coluna. Ela tem relação com as gônadas. Vamos ver se tem alguma questão aqui, alguma memória que acabe despertando algum desequilíbrio energético que venha te trazer essa sensação de desconforto, tá? Porque às vezes a gente sofre alguma condição na vida, algum fato, alguma coisa que nos causa desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba reverberando mais tarde. Fica como se fosse uma sementinha que fica em terra seca. Acontece algum gatilho, né? Vem os pininhos dessa chuva, e essa chuva ativa essa semente começa a germinar. Vamos ver aqui no chakra básico, próximo ali na região da base da coluna, é a tua relação com a materialidade, é a tua força em relação à vida, tá? Tem a ver aí com esse espaço, né? Tem a ver também com a maneira com que a gente elimina os problemas. Existe em sânscrito um movimento energético do corpo que se chama apana, que é o movimento em que a gente excreta as coisas, que passam também pelo chakra básico. A necessidade de eliminar experiências insatisfatórias ou digerir e eliminar
coisas boas para que novos acontecimentos aconteçam, tô redundante, mas novos fatos bons, positivos aconteçam, também passa por ali, tá? Aqui não me disse nada, mas tá fazendo limpeza, tá? Tá buscando reequilibrar o teu chakra básico. Muito bom. Pessoa bem resolvida é assim, né? Não aponta nada específico, já realiza a limpeza e tá pronto, ó. Realizou a limpeza. O chakra básico tem a ver também com o ganho material, com a conquista material, tá? Quando a gente sofre uma frustração muito grande de coisas que a gente quer e não consegue, acaba bloqueando o chakra básico. Não é o caso, aqui ele fez limpeza, ele não fez uma abertura. Tá? São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. O chakra sacro tem a ver com o útero, tá? Tem a ver com a criatividade. É como se o chakra básico tivesse mais relação com as glândulas masculinas que estão mais abaixo e as femininas tem a ver com o útero, né? Não que os homens não tenham e as mulheres não tenham os dois chakras, ambos têm. Porque os chakras, o que significa chakra? Roda, centro de energia. É um centro de conexão, é onde as nossas terminações nervosas se reuniram e se transformaram em pontos de produção de hormônio, né? Em glândulas. Vamos ver aqui no nosso chakra da criatividade, os sacros, tem alguma questão de bloqueio aí que esteja interferindo aqui na sua vida. Não. Se você tá com um pouquinho de dor, assim, pra fazer xixi, alguma coisa assim, invista em tomar bastante líquido, tá? Isso é importante. Um pouquinho de cistite, algum desconforto, um princípio de cálculo, talvez. Bastante água, tá? Principalmente no final de semana que tá chegando. Então, bastante líquido é importante, tá? Para você precisa se hidratar bem para manter a sua bexiga sempre limpa, para prevenir qualquer problema urinário, tá bom? Ou urológico. Ou urológico, tá bom? Ótimo. Plexo solar tem a ver com os órgãos que tem relação com o fígado, com o pâncreas, na verdade, pâncreas, né? Que tem a ver com a digestão, tem a ver com a relação da glicemia, né? Você tem necessidade de controlar as coisas, deixa um pouquinho mais solto para você não prejudicar a tua saúde, tá? O controle é necessário, mas a gente tem um pouco de necessidade de soltar um pouquinho as rédeas e deixar as pessoas assumirem suas responsabilidades. Tá vendo aqui a ansiedade e egoísmo? Esse egoísmo talvez esteja relacionado a essa necessidade de controle. Não é egoísmo, talvez não seja a palavra certa, talvez seja egocentrismo pela carência de estabelecer uma comunicação clara com as pessoas que estão convivendo com você, tá? Independente do lugar, tá? Se alguém está te causando impaciência, reveja seus conceitos, porque cada um é cada um, né? A gente não vai ter condições de poder manipular os fazeres dessas pessoas, elas vão ter que colocar a mãozinha na massa e vão ter que modelar da maneira que tem que ser feito, né? Infelizmente a gente não tem domínio sobre tudo, tá? Então isso pode estar alterando o teu ritmo alimentar, e esse teu ritmo alimentar, essa afobação para poder se alimentar em casa, pode estar te causando um desconforto aí. Essa ansiedade, ela tá te causando um desequilíbrio aí que pode se transformar em algo alimentar também, uma dor estomacal, né, uma indigestão, até mesmo um desequilíbrio hormonal de glândula, né, que possa mexer aí na condição de glicemia e colesterol, tá bom? Dependência e vulnerabilidade. Tem alguém, alguma pessoa que seja emocionalmente dependente de você?
Delegue responsabilidade para você ser mais feliz. Se você não conseguir delegar essa responsabilidade, a tua ansiedade e egoísmo vão gritar mais alto. Então você tem que cortar essa relação de dependência, essa relação de vulnerabilidade, porque não há perigo nenhum próximo e aparente. Nem próximo e nem aparente. Então tudo é ilusão, tá? Se tem alguma situação que deixa essa pessoa numa condição de insegurança, é uma ilusão. Precisa esclarecer isso para as pessoas, para que ela tenha independência da sua maneira de ser e estar, tá? Aí você vai conseguir controlar bastante, porque o que você tem nessa ansiedade é uma exacerbação do senso de responsabilidade, tá? Então, liberte-se dessas amarras, porque você não tem necessidade de carregar responsabilidade de outras pessoas nas suas costas, tá bom? Isso pode ser uma pessoa do seu convívio, tanto um marido ou alguma comadre, como eu falei, uma pessoa que te admira, mas eu vejo assim uma pessoa muito próxima, tá? Vejo uma pessoa muito próxima aí, então uns 30 anos, não sei, 35, entre 35 e 38, mas também tem aquela relação oculta lá atrás, uma pessoa que te admira, mas ao mesmo tempo cobiça teu bem-estar. E a pessoa não sabe quanto sacrifício você fez para poder estar nessa condição. Eu vejo aqui crises de choro. A ansiedade às vezes tem essa questão de crises de choro reprimidas. Ou você presenciou alguém com uma necessidade muito grande de chorar e essa pessoa reprimiu. O inconsciente da gente faz essa leitura. E a gente às vezes não consegue, por não encontrar a solução para essa pessoa, a nossa solidariedade faz com que nós soframos junto com ela. E às vezes não trazer isso à consciência acaba criando esse senso de responsabilidade e oculto, tá? Aqui, ó, aqui apareceu que essa pessoa ou você não aceitam ajuda. Se houver uma questão aí familiar que precise de ajuda, sim, é possível ajudar. Agora tem questões que são íntimas e que a pessoa deve resolver sozinha, tá? E aqui apareceu de novo dificuldade de chorar, tá? Então, crise de choro e dificuldade de chorar. Então, a gente vai ver o que pode fazer para tratar essa parte energética. É interessante porque o chakra cardíaco tem relação com o fígado. O fígado é a glândula que vai corresponder ao coração. Por isso que o chakra cardíaco, ele corresponde à cor verde. Por algum motivo você sentiu raiva e essa raiva precisa ser depurada. Não é apenas a questão emocional ou psicológica que precisa trabalhar. É preciso sim tomar olina para ajudar a limpar o fígado, porque a raiva ela promove a sobrecarga no fígado. Se existe aquela pessoa que eu lhe falei que está dependente de você e tem medo de se relacionar, é hora de soltar a mãozinha e deixar a pessoa caminhar sozinha, tá bom? De repente pode ser até uma vizinha, alguém que te admire, tá? E essa pessoa, ela também pode ter uma relação com dificuldade de respirar. E isso está te causando ansiedade. Tem alguém que tem asma perto de você? Eu não estou falando da escola, estou falando perto da sua casa ou em relação aos seus parentes. É uma identificação da pessoa que tem a dependência de você, tá? Ao menos é isso que tá me vindo aqui com essa leitura. Então, essa limpeza aqui pela mesa radiônica aqui, ela já está acontecendo, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo a leitura, os canais estão abertos e a Terra já está fazendo o seu aterramento de energia para que tudo se harmonize. E agora as soluções inteligíveis e as atitudes que devem ser tomadas pelas pessoas envolvidas, essas a responsabilidade permanece, tá? A radiestesia orienta, mas ela não faz tudo. Tem muito que fica delegado à nossa mão, à nossa necessidade de atuar. Vamos aqui agora para o chakra laríngeo, é o chakra da garganta, tem a ver com a tireoide, tem a ver com os ouvidos, tem a ver com os pulmões, por incrível que pareça. O chakra cardíaco, embora esteja entre os dois pulmões, ele não corresponde a eles, tá? Quem corresponde é o chakra laríngeo, porque tem a ver com a comunicação, tá? Então, aqui no chakra laríngeo, até o momento nada, leitura legal, bacana. Embora a gente tenha a questão funcional aqui, a harmonização está sendo feita. E ó, com bastante atividade, o teu chakra está bem aberto,
Cuida para não exagerar na fala, tá? Para você não prejudicar a voz. Ainda mais agora que a semana tá acabando, tem um pouquinho mais, ó, batendo em irritação, tá? E soberba. Então, um olhar atento aí sobre as coisas que estão à sua volta e cuide para não exagerar muito, que teu chakra laríngeo está um pouco aberto, mas ainda no parâmetro do ideal, da normalidade. Então, não tem problema dele estar um pouquinho aberto, isso não é ruim, isso é bom, porque a gente precisa do chakra laríngeo funcional para a gente poder se relacionar no nosso trabalho, mas a dica aqui é essa, tá? Agora vamos para o chakra do terceiro olho, que tem a ver com a glândula pineal, que tem a ver também com o controle do sono. Porque se o controle do sono não é feito de maneira adequada, olha o nozão aqui, ó. Aqui, ó, o nozão. Olha onde é que tá o problema. Tua ansiedade está relacionada ao sono, e o sono tem a ver com preocupação com o alheio. Largue mão de se preocupar com o alheio não tá nem aí. Às vezes você faz isso de maneira inconsciente. E não é nada que seja grande ou impossível, tá? São coisas que as pessoas têm que ter a sua responsabilidade para resolver. Tá difícil de soltar aqui na parte final. Aqui. Pronto, consegui. Consegui em parte. Nossa, o nó foi duplo. Então aqui, ó, a glândula pineal precisa do sono regular. E você não precisa tomar melatonina pra dormir não, tá? Que agora tá liberado no Brasil, né? Você tá com medo de descansar? Por quê? Por que você tá com medo de deitar, repousar a cabeça no travesseiro? Você não tem que se preocupar com nada em relação aos problemas dos outros, tá? Os outros são adultos, eles podem se virar. A gente tem que se preocupar com as crianças indefesas. Nossa, que jogo! Meu Deus. Foi pra julgamento. Puxou com tudo aqui. Medo de julgamento. Faça um exame de consciência e veja se tem alguém que está muito em cima de você e que está dando a entender, está acionando um gatilho de que você está tendo medo de ser julgada. Isso está te tirando sono. Você não tem motivo algum para ter esse medo, tá? Então agora vez, ó, aqui, ó. Viu que ele vibrou? Significa que a leitura aqui já acabou. Não tem mais nada. Medo de julgamento. Quem quiser te julgar, que vá trabalhar e pagar tuas contas. Não é verdade? Ora, essa pessoa é muito materialista. Corta essa pessoa aí. Não estou dizendo ser mal educado ou cortar no sentido extremo, mas bota limite. Não tem pecado em botar limite nas pessoas. O problema é que elas, que se não entenderem, elas que são mal educadas, tá bom? Agora o chakra coronário. Então, eu falei que a pineal tem a ver com o sono. Que qualquer fala que venha a emitir impressão de julgamento para você seja abolida. E essa pessoa deve ser silenciada da maneira mais educada possível, né? Para não criar outro problema. Nem que seja você se dizer ocupada e evitar por uns dias até encontrar os argumentos certos para poder cortar esse mau hábito que a pessoa tem de cuidar da tua vida. Aqui o que apareceu é dificuldade de memorização e foco. Talvez seja justamente por esse estresse, essa ansiedade. Não apareceu o estresse propriamente dito, essa palavra surgiu da minha boca agora. Mas esse estresse é o estresse de excesso de preocupação, tá? Não é o estresse físico, nem o estresse que precisa de complemento vitamínico, que seja, fator de desequilíbrio, não. Essa dificuldade de memorização e foco pode ser decorrência da falta de qualidade de sono. Então, quando você ajudar a harmonizar essa questão dessa invasão de privacidade que você está sofrendo, aí isso vai regularizar tudo para você, tá? Agora, você disse que tem um lavanda e a lavanda está te incomodando, né? Vamos procurar uma maneira mais amena para usar esse lavanda ou ver o que a gente pode usar combinado para poder equilibrar o lavanda com outra forma de aroma, tá? Eu não vou estender muito aqui, eu já vi as causas dos problemas, tá? Acredito que trauma você não tenha, mas a gente pode só ver aqui se tiver alguma coisa que
que esteja oculta na tua memória de acordo com a idade. De acordo com a idade, aqui tá dizendo que tá equilibrado, que não teve trauma nenhum. Mas se tiver algo oculto que estiver te causando ansiedade, eu tenho um pouco de receio de mexer nisso. Às vezes a gente mexe no que tá quieto, mas graças a Deus não é o teu caso não, porque aqui pra frente já não tem 56 ou 72. Ai, que gracinha, foi apontar alguma trauma dos 56 ao 72 que eu não vi ainda. A partir dos 56 anos, procure harmonizar as coisas que aconteceram, faça um caderno de bordo, diário de bordo, escreva as memórias que te incomodaram, ou pode fazer isso numa folha avulsa, escreve a memória, faz uma oração e queima. Aí manda a memória pro fogo da transmutação, tá? É o único elemento, o fogo é o único elemento, aqui você não consegue ver, o fogo é o único elemento que transmuta todos os elementos da natureza. Todo elemento químico colocado no calor do fogo acaba sendo alterado, transmutado. Aqui não é o caso. Vamos só dar uma olhadinha em relação à ansiedade, se tem uma questão orgânica que possa estar atrapalhando. Tensão geopática. Tensão geopática a gente já está resolvendo hoje, que é com radiestesia que a gente faz isso. Vamos ver se tem algum alimento que está causando algum desequilíbrio, que possa também estar atrapalhando. Aqui tem de suor, pólen, pelo de animal, picada de inseto, um monte de coisa, mas isso não tem nada a ver aqui. Monossacarídeos, tá? A gente vai identificar direitinho quais são os monossacarídeos que podem estar prejudicando você, tá bom? Então, só os monossacarídeos como alimento que precisa controlar. Monossacarídeos. Monossacarídeos. A gente pode fazer essa consulta depois pela internet, pelo oráculo contemporâneo, Google, né? O Google vai mostrar para nós. Algum recurso, algum conselho? Vamos ver. Eu acho que eu já passei. Escutar o seu coração com alegria, tá? Esse é um aconselhamento. Deixar um espaço justo para a mente. Deixe espaço justo para a sua mente. Aqui entrou também evitar comer em excesso, tá? E evitar comer com muitas gorduras, tá bom? Então, esses são os aconselhamentos. Proposição reflexiva nós já fizemos ali, eu não sei. As coisas me pareceram muito diretas, né, dessa forma. Então, é o que eu tinha para dizer para você, tá? Eu não sei quem são as pessoas. Durante a leitura apareceu aqui alecrim para você logo de cara, tá? Patchouli, alecrim, patchouli. Pinho siberiano, alecrim, patchouli, pinho siberiano. Então, eu vou anotar, né, alecrim, patchouli e pinho siberiano. Pinho siberiano, para mim, eu vou ver qual que é o sinônimo, porque pinho siberiano pode ser algo que tem outro nome conhecido nosso. Eu vou dizer para você para que serve cada um.
Às vezes uma mudança de comportamento pode ajudar, mas se você quiser optar aí por esses óleos essenciais, daí a gente vai conversando, tá bom? Então, por hora, Helena, geralmente eu termino com esse gráfico aqui, tá? Então, terminando, ó, aqui, ó, de novo, vamos ajustar isso aqui. Isso aqui não pode terminar assim. Na verdade, assim, esse momento, então, que eu tô terminando essa leitura, talvez uma agitação, alguma coisa assim, ó. Nossa, calibrou, ficou de boa. Talvez você esteja um pouco ansiosa, uma crise de ansiedade aí, né? Irritada com alguma coisa. O próprio alecrim já vai te dar uma boa estabilizada, porque o alecrim ele ajuda a aterrar também, quando a gente precisa se equilibrar de alguma maneira para que as coisas se encaminhem melhor, tá bom? Oi, Helena, para hoje, 5 de julho de 2023, era isso que eu tinha para te orientar, tá bom? Espero que tenha contribuído aí para você se organizar e vamos conversando, tá bom? Beijo, tchau, bom descanso ou bom dia.